Esqueça tudo o que você sabe sobre os vilões da história, maníacos, déspotas, monstros. A humanidade sempre os teve, mas alguns foram além. Presidentes que fizeram da diplomacia brigas, enviados que cultuavam a morte e o único homem capaz de destruir todos nós. Quem realmente deixou a cicatriz mais profunda na história? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar a pior pessoa da história, e não é quem você está pensando. Número 10. Luiz Garavito foi o serial killer mais prolífico da história, tão monstruoso que recebeu o apelido de A Fera em sua terra natal, a Colômbia. Acredita-se que ele tenha assassinado mais de 200 vítimas entre 1992 e 1999, e foi condenado por matar 142. A gravidade dos crimes dele foi repugnante. Em 2001, ele foi condenado a mais de 1.800 anos de prisão, porque as vítimas eram crianças camponesas colombianas. O nome dele raramente é mencionado junto com Jeffrey Dahmer, Ted Bundy ou John Wayne Gacy, mas Garavito matou mais inocentes do que todos esses monstros juntos. Seu modus operandi era atrair vítimas com dinheiro ou presentes antes de agredi-las, torturá-las, esfaqueá-las e desmembrá-las. O fato desse pesadelo estar só na 10ª posição já mostra como as coisas ainda vão piorar. Garavito confessou 221 assassinatos e foi condenado por 142. É provável que ele tenha abusado e traumatizado muito mais pessoas do que isso. Como seus assassinatos ocorreram nos anos 90, centenas de famílias ainda estão de luto por suas ações. Garavito morreu em 2023, poucos meses antes de poder receber liberdade condicional, o que foi um alívio. Durante entrevista na prisão, ele disse que, ao sair, queria ser político, pastor ou ajudar crianças abusadas. Vamos ser sinceros, quem acreditaria nisso? Vamos ficar na América do Sul e falar de alguém com crimes ainda piores? Número 9, Augusto Pinochet. O ditador militar chileno, Augusto Pinochet, foi um líder tão horrivelmente sádico que a Wikipédia tem uma página própria dedicada às violações dos direitos humanos no Chile sob Augusto Pinochet. Após assumir o poder com um golpe em 1973, ele iniciou um regime de terror contra quem se opusesse a ele. Palavra ou até mesmo pensamento. Sob o pretexto de combater o marxismo, Pinochet destruiu as liberdades chilenas e torturou e assassinou sem piedade. Pinochet, em um regime altamente corrupto, desviou milhões do país para enriquecer. E se ele já não parecesse um supervilão suficiente, comandou um esquadrão de execução particular conhecido como Caravana da Morte. Ele deixou um legado de sangue e dor como um dos ditadores mais brutais do final do século XX. Segundo relatos, Pinochet executou cerca de 2.300 pessoas, torturou mais de 27 mil e exilou ou prendeu 20 mil. Pinochet destruiu normas democráticas no Chile, deixando cicatrizes e divisões das quais o povo ainda sofre hoje. Muitos que cometeram crimes contra a humanidade por Pinochet ainda estão livres hoje. Pinochet fez uma viagem rápida ao inferno em 2006, mas muitos chilenos, cujas famílias não sofreram sua repressão, ainda sentem nostalgia pela chamada lei e ordem de seu regime. E esse é o perigo. Alguém pode seguir os passos dele. Quando se fala em líderes homicidas, Pinochet poderia até aprender algo com um certo monstro, que talvez você tenha visto em uma nota de $20 número 8, os 41 anos de Andrew Jackson na política, de 1796 a 1837, foram menos uma carreira e mais uma briga de bar que nunca terminou. Como Pinochet, Jackson possui uma página na Wikipédia chamada Lista de Incidentes Violentos envolvendo Andrew Jackson. Ele era obcecado por desafiar quem o insultava quase como um hobby. Ele frequentemente se envolvia em brigas com pessoas, onde suas armas incluíam, mas não se limitavam a chicotes, bengalas, lâminas escondidas dentro de bengalas, machados, bastões, pistolas e rifles. Depois veio o genocídio. Jackson foi o arquiteto da tristemente famosa Trilha das Lágrimas. O violento deslocamento dos povos Cherokee, Choctaw, Seminole, Muscogee e Chickasaw do sudeste dos Estados Unidos da América. E tudo isso aconteceu devido ao avanço dele com a Lei de Remoção Indígena de 1830. Isso foi parte de uma onda maior de limpeza étnica contra indígenas americanos iniciada na colonização da América. Mas há um detalhe que torna tudo ainda pior.
Parte do motivo pelo qual ele queria a terra desocupada era para construir mais plantações de escravos, porque ele também era um escravocrata declarado, embora ele tenha seus defensores. Tudo isso e mais um pouco é o motivo pelo qual muitos historiadores gostam de chamar Andrew Jackson de o pior presidente dos Estados Unidos. Dizia-se que Jackson participou de até 100 duelos, mas historiadores afirmam que esse número é menor. Ele provavelmente matou mais durante suas campanhas militares, e só na Trilha das Lágrimas ele matou entre 13.000 e 17.000 pessoas, com mais de 60.000 sendo expulsas de suas casas. Seu legado ainda persiste. Povos nativos nos Estados Unidos da América continuam enfrentando marginalização e pobreza diariamente. Para os negros americanos descendentes dos escravizados por Jackson, as feridas de suas ações ainda permanecem abertas. Mas Andrew Jackson chegou ao cargo mais alto da América. E se alguém matasse ainda mais pessoas com só uma fração do poder de Andrew? Oskar Dirlewanger, número 7, foi oficial alemão na Segunda Guerra Mundial. Se o nome dele soa engraçado, veja seus apelidos: Açougueiro de Varsóvia e, curiosamente, Gandhi. Dirlewanger gostava de ser chamado de carrasco mais extremo da Alemanha nazista. Ele tinha o apoio de uma brigada de psicopatas tão perversos quanto ele. Eles seguiam todas as suas ordens, com o poder de Hitler por trás dele, e toda a Europa Oriental era seu playground demente. A infame Brigada Dirlewanger é considerada um dos grupos militares mais imperdoáveis da história europeia. Isso, como você deve saber, é algo sério de se afirmar se conhece a história europeia. Ela foi formada por criminosos violentos recrutados de prisões em território nazista. Receberam autorização para massacrar e torturar na Polônia, Bielorrússia e Eslováquia, matando dezenas e cometendo atrocidades contra sobreviventes. O próprio Dirlewanger também torturava e matava seus homens quando se desagradava deles. Jovens mulheres eram especialmente alvos sempre que ele e seus monstros vagavam, e era conhecido por abusar e matá-las quando se entediava. Estima-se que a Brigada Dirlewanger matou entre 30.000 e 120.000 pessoas em ataques na Belarus. A participação deles no massacre de Wola soma até 50.000 ao total, além de milhares na repressão violenta à Revolta Nacional Eslovaca de 1944. Como outros nazistas, seu legado de ódio e antissemitismo ainda é reverenciado por neonazistas atuais que buscam continuar seu trabalho. Felizmente, Dirlewanger e suas tropas não podem mais causar mal atualmente. Seu grupo colapsou após a guerra, e ele foi capturado em maio de 1945, morrendo pouco depois de causas naturais. Na prisão, porém, temos certeza de que seus guardas poloneses garantiram que ele fosse tratado muito bem até então. Mas Dirlewanger não é o único da nossa lista que marcou a história na Segunda Guerra Mundial. Diferente dele, esse nunca foi punido. Número 6. A Segunda Guerra Mundial revelou pessoas profundamente corajosas e heróicas ou maníacos malignos e sádicos. Shiro Ishii escolheu facilmente a segunda opção. Como muitos desta lista, ele era um monstro, tanto em sua vida pessoal quanto pública, insensível com os colegas e um bajulador sem vergonha com seus superiores. Mas não é por isso que ele veio. A fama deste microbiologista japonês se deve ao fato de ter chefiado a tristemente conhecida Unidade 731. É um lugar que permanece no imaginário pelo horror de ter sido palco de experimentos humanos inimaginavelmente brutais em prisioneiros chineses. Isso envolvia infectar crianças com peste, testar armas químicas em inocentes, experimentos brutais de congelamento, fome intencional e uso de armas em prisioneiros, só para ver o quão bem eles mutilavam e matavam. Após a rendição do Japão e saída da China, Ishii ordenou o massacre dos sobreviventes da Unidade 731 e destruiu os arquivos. Ele escapou sem consequências após firmar acordo de imunidade com os americanos em troca de compartilhar informações de seus estudos aterrorizantes. Os experimentos diretos na Unidade 731 mataram pelo menos 10.000 pessoas e ajudaram a criar armas biológicas responsáveis por outras 200 a 30.000 mortes. Apesar da recuperação da China após a Segunda Guerra Mundial, muitos perderam familiares nos testes da Unidade 731, mas a influência de Ishii permaneceu. As armas químicas da Unidade 731 são proibidas, mas ainda existem em estoques atualmente.
Espero que nunca mais tenhamos que vê-las novamente. Nosso próximo monstro também é um homem da medicina, mas embora ele nunca tenha aberto ninguém como Ishii, seu potencial de causar danos pode nos assombrar por décadas. Número 5. Andrew Wakefield é um vigarista perigoso responsável por uma das teorias da conspiração mais absurdas, alegando que a vacina tríplice viral causa autismo em crianças. Isso acabou gerando ceticismo sobre todas as vacinas. Seria diferente se Andrew Wakefield realmente acreditasse no que vendia, mas sua motivação era só ganância. O alarde falso em torno da vacina tríplice viral, foi feito para levar as pessoas à sua própria alternativa patenteada. Mas como isso fracassou, ele simplesmente decidiu fazer de ser um oportunista anti-vacina sua carreira em tempo integral, espalhando seu veneno em comícios anti-vacina pelo mundo todo. Nos Estados Unidos da América, estudo apontou 232 mil mortes evitáveis por Covid-19, que poderiam ter sido prevenidas com a vacinação. O número global de mortes por recusa de vacinas é impossível de calcular. Além de causar a perda de familiares, inclusive crianças, pelo ceticismo de Wakefield sobre vacinas, ele também enfraqueceu a imunidade de rebanho que protege a todos. Enquanto criava um estigma repugnante contra pessoas com autismo, cientistas acreditam que as mudanças climáticas aumentarão doenças zoonóticas e pandemias no futuro. E se a próxima for mais mortal que a Covid-19, talvez o ceifador deva pagar uma cerveja para Andrew Wakefield. Por pouco. Achamos que nossos próximos monstros médicos podem ser ainda piores. Número 4. Considerados por alguns a família mais maligna da história americana, os Sacklers são os bilionários responsáveis pela Purdue Pharma. O maior sucesso deles é uma droguinha chamada OxyContin, um opioide comumente prescrito que é tão perigoso quanto altamente viciante. Eles não só criaram a droga, como também fizeram lobby para que ela fosse prescrita cada vez mais para todos os tipos de dores, a fim de maximizar seus lucros. Isso foi uma das principais causas da epidemia de opioides na América do Norte. É amplamente considerada uma das crises de saúde pública mais sombrias que os Estados Unidos já enfrentaram. Para piorar, após a falência da Purdue, devido aos processos, os Sacklers obtiveram imunidade civil e protegeram sua fortuna. Então, daqui para frente, eles não terão mais nenhuma consequência pessoal. Entre 1999 e 2020, cerca de 50 mil pessoas morreram por overdose de opioides e centenas de milhares podem ter morrido nos 5 anos seguintes. E não há sinais de que a epidemia de overdose de opioides vá desacelerar tão cedo. Ainda enfrentamos a crise dos opioides, com centenas de overdoses diárias e milhares sofrendo dependência. Isso causa dor física e financeira para quem está nessas condições e para todos ao redor. Isso é particularmente grave em áreas rurais economicamente desfavorecidas, tornando ainda mais difícil para essas pessoas saírem do ciclo da pobreza. A guerra às drogas foca principalmente em impedir Fence de cruzar a fronteira sul. Menos atenção foi dada ao combate ao excesso de prescrições ou à regulamentação das grandes farmacêuticas. Por isso, a epidemia de opioides deve persistir. A família Sackler deixou marcas nos Estados Unidos da América, mas, diferente do nosso próximo candidato, eles não podem afirmar que massacraram quase 1/4 da população do seu país. Terceiro, ser um maníaco genocida não é uma disputa, mas, se fosse o caso, Pol Pot certamente superaria os anteriores da lista. O líder do Khmer Vermelho queria restaurar as raízes agrícolas do país. Um ano de potencial ilimitado, e o método dele para tentar chegar lá foi o genocídio cambojano, o maior ato de assassinato em massa industrializado desde o Holocausto. Indesejáveis eram levados a campos de extermínio e massacrados em massa pelo Khmer Vermelho. Pol Pot acreditava que todas as culturas e crenças anteriores deveriam ser eliminadas para dar lugar à nova cultura revolucionária e agrária. Até os Khmer serem depostos em 1979, qualquer violência era permitida para alcançar sua utopia ilusória. O genocídio cambojano matou entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas, superando em milhões as mortes de todas as pessoas anteriores desta lista. Para os cambojanos, as atrocidades do genocídio de Pol Pot deixaram um trauma nacional que persiste até hoje.
principalmente para a diáspora cambojana forçada a deixar o país pela perseguição. Os responsáveis pelo genocídio cambojano ainda existem. Apesar da morte de Pol Pot em 1998, seus crimes criaram um precedente perigoso para futuros genocídios, como os da Bósnia e Ruanda. E o que vem a seguir? Nosso próximo sujeito também causou horrores no Camboja. A diferença é que ele não era tão limitado a ponto de parar por aí. Número 2. O falecido Anthony Bourdain disse melhor: depois que você vai ao Camboja, nunca mais vai deixar de querer espancar Henry Kissinger até a morte com as próprias mãos. Kissinger, teórico político e conselheiro de segurança nos governos Nixon e Ford, se considerava um realista político. Isso implicava apoiar atrocidades e regimes opressores em nome da supremacia geopolítica dos Estados Unidos. Críticos dizem que ele prolongou a Guerra do Vietnã ao apoiar a agenda de Nixon, causando muitas mortes. Seus bombardeios no Camboja não só mataram dezenas de milhares de cambojanos, como também criaram as condições políticas para que Pol Pot ascendesse ao poder. Ele apoiou o massacre em Bangladesh nos anos 70, a violência étnica em Chipre, um ditador em Timor-Leste, enviou armas usadas por Israel em massacres e endossou líderes fascistas na Argentina. E isso foi só o começo. Ele deu legitimidade ao estado do apartheid na África do Sul com uma visita. Ele fez apologia ao massacre da Praça da Paz Celestial na China e também apoiou um golpe que ajudou Pinochet a chegar ao poder no Chile. É como se fossem os vingadores dos psicopatas belicistas. Algumas estimativas apontam que incidentes envolvendo Kissinger causaram até 3 milhões de mortes. Kissinger é considerado o arquiteto da geopolítica moderna, especialmente quanto ao papel dos Estados Unidos. Hoje, o mundo parece um barril de pólvora. Qualquer uma dessas guerras pode ultrapassar suas fronteiras e desencadear a Terceira Guerra Mundial. Não é um bom lugar para estar. Se houver uma Terceira Guerra Mundial, será no mundo de Kissinger. Henry Kissinger morreu aos 100 anos em 2023. Talvez o fantasma de Anthony Bourdain tenha voltado para sua merecida vingança. Porém, os efeitos da visão sociopata de Kissinger na geopolítica ainda são menores que o possível apocalipse causado pelo nosso maior monstro histórico. Em primeiro lugar, o destruidor de mundos ocupa o nosso topo da lista. É o apelido que J. Robert Oppenheimer adotou após ver a bomba que criou destruir milhares em Hiroshima e Nagasaki em segundos. Embora você possa se lembrar de Oppenheimer mais recentemente por sua disputa nas bilheteiras com a Barbie, sua verdadeira fama vem de ter participado do fim da Segunda Guerra Mundial e do início da interminável Guerra Fria nuclear, sob a qual todos vivemos agora. E tudo isso graças à sua engenhosa criação, a bomba atômica. Vimos assassinos monstruosos neste vídeo, mas nenhum se compara à eficiência mortal da invenção de Robert Oppenheimer. Ele abriu uma porta irreversível, sendo uma resposta incomum, porém compreensível para quem é a pior pessoa da história. Em Hiroshima e Nagasaki, cerca de 110 mil morreram. Testes nucleares desde a invenção de Oppenheimer já mataram até 460 mil pessoas. Vivemos sob ameaça constante de aniquilação nuclear, e a situação é ainda pior para quem vive em regimes opressores como Rússia ou Coreia do Norte, onde os arsenais nucleares mantêm os líderes no poder. E é aqui que Oppenheimer realmente se destaca de todos os outros desta lista. Há cerca de 12.300 ogivas nucleares em 9 estados. Cada arma é muito mais poderosa que as da Segunda Guerra Mundial. Se as mudanças climáticas não nos atingirem antes, as ações de J. Robert Oppenheimer podem ser a principal ameaça à vida na Terra por uma escolha errada. Como alguém se torna destruidor de mundos? Assista ao homem que criou a arma mais mortal da história, J. Robert Oppenheimer e a bomba atômica, para conhecer a história por trás disso, ou clique neste vídeo em vez disso.